Imagine estar no precipício do fim do mundo, testemunhando as visões aterrorizantes, porém inspiradoras, do Apocalipse reveladas pelo apóstolo João. E se eu lhe dissesse que essas antigas profecias contêm a chave para compreender não apenas o destino da humanidade, mas também o propósito da sua própria vida, em breve, exploraremos como estas revelações perturbadoras oferecem insights profundos sobre a esperança e a resiliência em meio ao caos, e por que elas ecoam mais alto em nossas vidas hoje do que nunca. Entre as páginas do enigmático livro final da Bíblia, o livro do Apocalipse, encontram-se descrições que fascinaram teólogos, estudiosos e crentes através dos tempos. Fora de suas profecias apocalípticas, poucas imagens permanecem tão vívidas e marcantes quanto os 4 Cavaleiros do Apocalipse. A sua presença simbólica ressoou ao longo dos séculos, pintando um quadro sóbrio do potencial julgamento e tribulação da humanidade. À medida que nos aprofundamos nos significados e implicações que rodeiam estes arautos da destruição, somos confrontados com questões sobre o estado atual do mundo e o que ainda pode acontecer. O primeiro dos cavaleiros, montado num cavalo branco, surge com um arco e uma coroa representando a conquista. Esta imagem sugere um tipo insidioso de triunfo nascido do conflito, marcado pela busca incessante de poder e controle. Historicamente, a conquista tem estado no centro de muitas convulsões violentas, onde impérios surgiram e caíram, deixando um rastro de devastação. Hoje, encontramos paralelos nas tensões geopolíticas que fervilham em todo o mundo. O mundo moderno, apesar dos seus avanços tecnológicos, ainda está envolvido em lutas pelo poder que ecoam as ambições dos conquistadores do passado. À medida que o cavalo branco galopa através das páginas do tempo, lembra-nos que a busca pelo domínio muitas vezes leva ao próprio caos que procura dominar, preparando o terreno para a chegada do cavalo vermelho. Este segundo cavaleiro personifica a guerra, empunhando uma grande espada e removendo a paz da terra. O ciclo de violência que envolve nações e povos fala da profundidade do distanciamento e da agressão humana. É um lembrete sombrio de que, apesar das aspirações à paz, a humanidade continua vulnerável às chamas do conflito. Num mundo onde mesmo pequenos desacordos podem evoluir para grandes hostilidades, o significado do cavalo vermelho ressoa profundamente, ilustrando como a guerra perturba economias, devasta comunidades e deixa cicatrizes duradouras. Acompanhando, o espectro da guerra está o terceiro cavaleiro, montado num cavalo preto segurando uma balança. Este cavaleiro é frequentemente interpretado como fome, consequência do colapso econômico e resultado natural do conflito e da conquista. A fome lembra-nos a fragilidade da existência humana, onde o equilíbrio entre a abundância e a escassez pode ser alterado por forças naturais e provocadas pelo homem. Na verdade, o mundo testemunhou como o abastecimento alimentar pode ser vulnerável, afetado pelas alterações climáticas, catástrofes naturais e instabilidade política. A referência à pandemia global de 2020 sublinha ainda mais este ponto, pois vimos em primeira mão a rapidez com que os sistemas em que confiamos podem ser levados até aos seus limites. Finalmente, o aparecimento do cavalo amarelo completa o terrível quarteto, seu cavaleiro chamado Morte. Aqui, alegoria e realidade convergem à medida que este prenúncio da mortalidade atravessa fronteiras culturais e temporais. A morte é inevitável, um lembrete gritante da natureza finita da vida, e afetará a todos indiscriminadamente. Levanta questões profundas sobre a trajetória do mundo e se as atuais dificuldades globais são meras sombras de julgamentos mais terríveis que ainda estão por vir. O cavalo amarelo torna-se um chamado à reflexão, incitando os indivíduos a considerar a natureza temporária da vida e a buscar um significado além do material. Ao contemplar os 4 cavaleiros, somos levados a uma compreensão mais profunda de como as escolhas humanas e a providência divina se entrelaçam. O seu significado simbólico convida-nos a refletir sobre os nossos próprios papéis no desenrolar da narrativa da história. As profecias alertam para um tempo que ainda está por vir, exortando a vigilância e a introspecção,
Estaremos testemunhando meros prelúdios, ecos de tempos antigos que voltam com vigor renovado? As crises modernas, imagens espelhadas destas visões apocalípticas, sugerem que a humanidade ainda enfrenta os mesmos dilemas antigos. Nestas reflexões, encontramos um duplo lembrete de alerta e de esperança. As provações simbolizadas pelos cavaleiros incitam a humanidade ao arrependimento e à renovação. Um retorno a valores que transcendem a mera sobrevivência. A profecia bíblica não é apenas um documento de destruição, mas um farol que ilumina o caminho a seguir para aqueles que desejam atender ao seu chamado. Convida os crentes a permanecerem firmes na sua fé, a tornarem-se agentes de mudança, num mundo aparentemente à beira do limite. Através desta exploração, o desafio torna-se claro: procurar a paz no meio do conflito, fornecer sustento no meio da fome, encontrar a cura no meio da doença e abraçar a vida, apesar do espectro da morte. Perante estes desafios aparentemente intransponíveis, a fé oferece um santuário de resiliência, um lugar para ancorar os corações cansados da tempestade. Ao nos envolvermos com a visão apocalíptica dos 4 cavaleiros, surge uma maior compreensão das questões espirituais e éticas colocadas pelo Apocalipse. É um convite para olharmos para além do caos e encontrarmos consolo na promessa de um amanhã maior, onde a esperança é realizada não como mera sobrevivência, mas como o florescimento da humanidade sob uma aliança divina de amor e redenção. Nesta intrincada tapeçaria de profecia, os 4 cavaleiros lembram-nos que, ao enfrentarmos as sombras mais escuras, muitas vezes descobrimos a luz divina que nos leva adiante. Na tapeçaria da profecia apocalíptica, a grande tribulação permanece tanto como uma provação formidável, quanto como um testemunho de fé duradoura. Predito por Jesus no Evangelho de Mateus 24, 21, 22, este período marca uma era de sofrimento sem paralelo na Terra, um crescendo na sinfonia do fim dos tempos. É uma época em que a humanidade enfrenta todo o peso da turbulência, com acontecimentos tão graves que deixam uma impressão indelével no mundo. Ao contrário dos presságios dos 4 cavaleiros, que já percorremos anteriormente, a grande tribulação não é apenas um prelúdio, mas uma profunda intensificação de desgraças já colocadas em movimento. Os cavaleiros, símbolos de conquista, guerra, fome e morte, cavalgam com energia caótica. A tribulação, no entanto, centra-se no clímax destes eventos terríveis. Os desastres naturais atingem com maior veemência, as guerras reinam com devastação implacável, e a fome atinge as nações num estrangulamento sem paralelo. Nesta narrativa sombria do fim dos tempos, o livro do Apocalipse apresenta as 7 taças da ira de Deus, um subconjunto dentro do tumulto da tribulação, intensificando a angústia de um mundo já atormentado. Cada tigela desencadeia uma forma única de julgamento, aumentando a gravidade da situação da humanidade. As feridas descritas como afetando as pessoas marcadas pela besta não são apenas dolorosas, mas simbolizam a manifestação física de um mal-estar espiritual, uma sociedade marcada pelo desrespeito pela verdade divina. A transformação dos mares em sangue é um eco assustador das pragas egípcias, sublinhando o tema da retribuição divina pelo desafio à vontade de Deus. Esta hecatombe aquática serve como um lembrete perturbador da fragilidade da vida humana em meio a um mundo natural inflexível. À medida que as águas que saciam a sede se tornam letais, somos confrontados com a forte responsabilidade que a humanidade enfrenta pelas suas ações, particularmente na sua interação com a criação. À medida que as taças continuam a jorrar, a intensidade do sol, escaldante com um calor terrível, fala tanto de realidades literais como metafóricas. Num mundo engolido por chamas literais, não podemos deixar de contemplar uma sociedade inflamada por animosidades e paixões desenfreadas. Torna-se uma metáfora comovente para o fanatismo, onde ideologias desenfreadas e discórdia desenfreada incineram os laços da conexão humana. Depois vem a escuridão, não apenas como uma ausência de luz, mas como uma profunda obscuridade, espiritual cega à verdade ou à moralidade.
Esta escuridão é palpável tanto física como metaforicamente, uma representação do desespero para um mundo que desviou a sua face da esperança da redenção. Pinta um quadro de vida desprovido de iluminação divina, criando um reino onde reina a confusão e o desespero penetra no espírito humano. No Apocalipse, esses eventos apocalípticos convergem em seu clímax dramático na Batalha do Armagedon. É aqui que se desenrolam os confrontos finais, à medida que as forças do bem e do mal competem pelo domínio. A antecipação deste confronto monumental sinaliza o culminar das tribulações da tribulação, onde os poderes terrenos confrontam o campo de testes final e onde a fé é a bússola mais confiável. Em meio a descrições tão vívidas de calamidades, há um fio de esperança entrelaçado nesta narrativa, oferecendo consolo àqueles que perseveram com fé. Ao longo das provações, a mensagem de resiliência sublinha que a verdadeira lealdade a Deus fortalece os crentes contra as infraestruturas em ruínas do mundo. É uma reafirmação de que, mesmo nas sombras mais profundas da tribulação, a luz do propósito divino prevalece para aqueles que se apegam firmemente à sua fé. A grande tribulação e as 7 taças da ira são mais do que convocações abstratas de profecia. Eles oferecem uma representação complexa do cálculo final e da restauração do equilíbrio. São o testemunho do culminar da justiça divina, onde a história humana testemunhará a sua transição mais profunda. Uma mudança que prenuncia não um fim, mas um renascimento para aqueles que estão alinhados com as verdades eternas de Deus. À medida que estas cenas de caos revelador se desenrolam, os crentes agarram com antecipação a promessa de redenção que está no horizonte, uma garantia de que, através da fé, a libertação já está escrita. A queda de Babilônia, tal como retratada no livro do Apocalipse, serve como um símbolo preocupante da rebelião da humanidade contra a autoridade divina. Estas imagens poderosas ilustram a Babilônia como um império de pecado em expansão, um epicentro de corrupção, idolatria e materialismo. A grandeza de Babilônia representa não apenas uma cidade histórica, mas também a tendência humana, mais ampla de construir sociedades sobre fundamentos que desafiam a vontade de Deus. Este símbolo atemporal alerta sobre as consequências de se afastar das verdades espirituais em busca de desejos terrenos. Em Apocalipse 17 e 18, Babilônia é descrita como a grande prostituta, vestida de riqueza, montada em uma besta, desencaminhando muitos com seu fascínio impressionante, mas transbordando de decadência moral. Esta representação evoca a imagem de uma sociedade que persegue a riqueza e a indulgência, glorificando-se enquanto ignora as leis divinas. À medida que a Babilônia prospera, ela cativa os reis e mercadores da terra, unindo-os num pacto de ganância e excesso. Mas esta narrativa progride da prosperidade à ruína, oferecendo um vislumbre profético da queda inevitável que o aguarda quando o orgulho humano se sobrepõe à graça divina. A queda final de Babilônia serve como um pronunciamento divino contra tal idolatria e corrupção moral. À medida que as cenas proféticas se desenrolam, testemunhamos o lamento de reis e mercadores, que choram não por empatia pela perda de Babilônia, mas por desespero devido ao seu próprio luto material. O choro deles representa a dor de perceber a natureza passageira da riqueza terrena que eles adoravam, agora transformada em pó. O seu luto encapsula um tema central do Apocalipse: o vazio da pompa humana e o rápido desaparecimento do poder temporal quando comparado com a eternidade divina. Esta cena vívida acelera em direção ao momento culminante do julgamento final, o momento em que todas as almas estarão diante do grande trono branco de Deus. Como retrata Apocalipse 20:11-15, livros são abertos, incluindo o livro da vida, que representa o árbitro final do destino eterno. Este é o momento culminante onde cada vida é revelada, separada por atos sinônimos de fidelidade ou rebelião. Sugere que as ações humanas guiadas pela fé ou pela loucura tecem a eterna tapeçaria do nosso destino.
A imagem da separação das ovelhas dos cabritos ilustra ainda mais a solenidade e o significado destes julgamentos. O julgamento final não é descrito puramente como punitivo, mas como um ato de justiça divina, uma forma de corrigir o equilíbrio entre o bem e o mal. Aqui, a soberania última de Deus é afirmada, sublinhando a crença de que a justiça divina prevalece e que o mal não pode durar indefinidamente. Esta decisão justa marca o fim do caos desencadeado pelo pecado humano que começou no Jardim do Éden e se estendeu através dos tempos. À medida que a narrativa se desloca para o estabelecimento do reino eterno de Deus, proporciona uma visão de conclusão, prometendo libertação e reafirmando que o amor de Deus triunfa sobre as trevas espirituais. Para os fiéis, este julgamento traz paz, a segurança de viver na presença divina sem fim. É um chamado ao despertar espiritual, exortando os crentes a refletirem sobre as suas próprias vidas, alinhando-se com os estatutos de Deus em antecipação a este evento conclusivo. No quadro escatológico mais amplo, a queda da Babilônia e o julgamento final sublinham o arco temático de queda do livro que conduz à renovação. Eles servem tanto como uma grave advertência contra a complacência espiritual, quanto como um convite à santidade. À medida que a profecia mergulha nas profundezas das falhas humanas, ela simultaneamente eleva o nosso olhar para a esperança da redenção e da transformação. Assim, ao passarmos para o próximo capítulo, que prevê um novo céu e uma nova terra, reconheçamos que cada fim, repleto de julgamento e consequências, revela um novo começo. Um começo que oferece verdadeira glória e permanência divina àqueles que perseveram e permanecem firmes na sua jornada espiritual. Nas sessões finais do livro do Apocalipse, a narrativa muda do caos e do julgamento dos capítulos anteriores para uma visão de esperança de tirar o fôlego. Emergindo da queda cataclísmica da Babilônia e das duras realidades do juízo final, o texto transporta-nos para uma cena profética de renovação e realização divina. Apocalipse 21 começa com a visão inspiradora de João de um novo céu e uma nova terra, tendo o antigo passado, levando consigo os restos de tristeza e morte que assolaram o mundo anterior. Esta transformação profunda ecoa a promessa eterna de Deus, ilustrando um futuro onde a glória divina reina suprema sobre a criação, trazendo consigo uma era de paz e alegria desconhecida na história humana. À medida que o novo céu e a nova terra se desenrolam, João testemunha a descida da Nova Jerusalém, uma cidade majestosa que incorpora a plena presença de Deus. Esta cidade não é simplesmente um lugar, mas um símbolo da aliança divina. É a morada definitiva do Todo-Poderoso no meio do seu povo. A Nova Jerusalém vem adornada como uma noiva preparada para o marido, comunicando pureza, beleza e união eterna com Deus. Esta imagem demonstra poderosamente o compromisso inabalável de Deus com a redenção, ilustrando que, apesar da rebelião anterior e dos fracassos da humanidade representados pela Babilônia, um plano maior sempre esteve em vigor, um plano onde Deus reside permanentemente entre nós, removendo o véu de separação que há muito distancia a criação do Criador. Nesta cidade divina, a promessa de Deus de enxugar toda lágrima é cumprida. O sofrimento, a dor e a morte, que têm sido as sombras da humanidade desde tempos imemoriais, são erradicados. As coisas anteriores, marcadas pelo sofrimento e pela decadência, são esquecidas e começa uma existência intocada pela aflição. Esta restauração projeta um futuro onde o amor de Deus não é apenas omnipresente, mas é a própria essência da própria vida. Pela primeira vez, a humanidade pode experimentar a paz e a alegria que acompanham a comunhão ininterrupta com Deus. O Apocalipse pinta um quadro vívido do que isso significa, a ausência de morte, luto, choro ou dor, afirmando que no reino eterno de Deus, a totalidade perfeita e a felicidade consumada da criação são realizadas. Esta cena também anuncia o triunfo final de Jesus Cristo, o Rei Conquistador. A sua vitória sobre o mal é agora completa e inequívoca. Este momento celebra a derrota de Jesus sobre os poderes das trevas e do pecado, realizada através da sua crucificação e ressurreição.
e acumula-se no estabelecimento desta nova ordem. Os crentes são encorajados a manter-se firmes nesta esperança, sabendo que o triunfo de Cristo assegura o seu lugar no prometido reino de Deus. Esta visão futura alimenta o caminho da fé, convidando os crentes a confiar e a preparar os seus corações e vidas para esta realidade. Neste processo de recriação, a Nova Jerusalém representa também um lugar de incrível beleza e riqueza, onde o brilho de Deus ilumina cada recanto e a sua presença santifica cada momento. A cidade carece de templo porque Deus e o Cordeiro são o seu templo. A santidade divina permeia todos os aspectos da vida ali, erradicando qualquer distância física, espiritual ou emocional entre a humanidade e o divino. Assim, a Nova Jerusalém é um testemunho vívido do acesso verdadeiro e direto a Deus, refletindo a sua promessa e desejo de habitar eternamente com o seu povo. Tal visão permeia os corações dos crentes com esperança e um apelo à ação, impelindo-os a viver de acordo com os valores do reino de Deus no meio das suas realidades atuais. Conhecer a promessa do novo céu e da nova terra dá aos crentes a resiliência para enfrentar as lutas e sofrimentos da sua existência temporal. Inspira uma vida de fidelidade, retidão e amor que reflete as características do reino eterno de Deus. Além disso, esta revelação serve como um farol espiritual, convidando todos a aprofundar o seu relacionamento com Deus e a incorporar ativamente os princípios do seu reino, antecipando a incrível promessa da sua cidade eterna. A revelação de um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém não é apenas um sonho distante. É uma realidade poderosa que transforma a perspectiva, encorajando os crentes a perseverar e a permanecer esperançosos no cumprimento completo das promessas de Deus. Nesta garantia divina, os cristãos encontram motivação para envolver o mundo com compaixão e justiça, para serem portadores da luz de Deus e para refletirem o seu amor e glória em antecipação ao futuro glorioso que o aguarda na plenitude dos tempos. Este futuro é marcado pela paz e harmonia definitivas, um testemunho duradouro do amor infalível de Deus e um convite irresistível para habitar para sempre no seu abraço.